Paz, povo de Deus, que tudo esteja bem com vocês. Vídeo de hoje, os nomes na Bíblia estão adulterados? A resposta é clara, sim. Todos, repetindo, todos os nomes da Bíblia estão adulterados. Isaías, Malaquias, Oséias, Jesus, Mateus, Jonas, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, todos os nomes estão adulterados por um erro. Qual foi o erro? A Bíblia está errada? Não, as histórias estão preservadas, mas os nomes, eles foram adulterados por causa de um erro. Nome não pode ser traduzido. O nome de uma pessoa, ele tão somente precisa ser transliterado. E o que é ser transliterado? O fonema do nome da pessoa precisa ser preservado. Por exemplo, se o meu nome fosse Paulo, chegando na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu não poderia ser chamado de Paul, porque o meu nome não é Paul, o meu nome é Paulo, apesar da tradução ser Paul. E em russo ou na Polônia, o meu nome seria Pavel, mas eu não posso ser chamado lá de Pavel. As pessoas na Rússia ou na Polônia deveriam continuar me chamando de Paulo. Entendeu? Então, os nomes, eles sofreram essas adulterações. Mas isso altera as histórias bíblicas? De maneira alguma. Por exemplo, eu gosto sempre de ensinar dessa forma. As histórias para crianças não foram utilizados nomes, foram utilizadas características físicas ou da profissão daquela personagem da história para crianças, né? A história em quadrinhos, história infantil. Por exemplo, a Branca de Neve, o Lenhador, o Caçador, o Príncipe Valente, o Príncipe Encantado, a Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Vovozinha, a Bruxa Má, a Madrasta. Está entendendo? Então, os nomes, o que pouco importa são os nomes. O que importa para as Escrituras, para a nossa vida, são os ensinamentos que foram deixados. Nós poderíamos trocar muitos nomes na Bíblia, porém que as histórias se mantivessem fiéis. E graças a Deus, foi isso que aconteceu. As histórias se mantiveram fiéis em suas traduções. Os nomes se perderam, muitos nomes se perderam, inclusive o nome de Jesus. Nenhum coleguinha de Jesus chamava ele de Jesus. O seu nome em hebraico mais próximo seria Yahushua. Saul não existe esse nome, nunca existiu esse nome em hebraico, é Shaul. Sabe? Então existe uma pronúncia. Para trazer para o nosso idioma, esse fonema deveria ter sido preservado, Shaul. Mas não foi. Então veio de uma tradução, de outra tradução e por aí vai e virou Saul, que era o nome de Saulo. Saulo, o nome dele era Shaul também. Então tem Saul no Antigo Testamento e tem Saulo no Novo Testamento. Olha só, mas era o mesmo nome em hebraico. Mas e a história? E a história de Saulo? Foi preservada. A história de Saul, primeiro rei de Israel, foi preservada também. A história do nosso Salvador foi preservada. Então, que nós nos atentemos a isso. É claro, existem pessoas que gostam muito de se apegar a isso, Como tem pessoas que gostam de se apegar à genealogia, tem pessoas que gostam de se apegar à milimetria do tabernáculo, de dizer qual a geografia do local, qual era a distância de um local para outro, qual a cultura. Existem pessoas que são especialistas e para elas essas coisas são especiais, porém, para nós cristãos, para nós homens e mulheres de Deus, o que deve importar são as histórias, os ensinamentos, a base do nosso caráter moldado pelas Escrituras. Tá bom? Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, entendeu?
Você entendeu? O nome pouco importa, o nome do personagem pouco importa. O que importa nas histórias bíblicas, que é a sã doutrina, que são os ensinamentos, aquilo que vai ser utilizado por nós para educar, corrigir, admoestar nossos filhos, para ensinar, orientar, aconselhar casais, pessoas, as ovelhas de Cristo. Isso é o que importa. Isso é o que verdadeiramente importa nas Escrituras, tá bom? Fique com Deus, fique na paz. Se achou interessante esse vídeo, compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Graça e paz.